Bom, agora a gente vai falar sobre as retrogradações de planetas que vão estar acontecendo no ano de 2026, tá? Bom, o planeta retrógrado nada mais é do que, na verdade, é uma percepção de nós que estamos aqui na Terra de que esse planeta está andando para trás, tá? Isso acontece porque, devido, né, às diferentes velocidades que cada planeta orbita o Sol, a gente tem essa ideia. E aí, gente, o que a gente precisa entender sobre retrogradações, tá? Quando a gente ouve falar Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, qualquer coisa retrógrada, a gente fica assustado. Todo mundo criou-se essa ideia no coletivo de que é algo ruim, que é o demônio, que é o ex voltando, que é a mesma coisa que o demônio, brincadeira. Mas criou-se essa narrativa de que é algo a ser muito temido, tá? E assim, é um período um pouco sensível? É, mas por que que ele se torna sensível? Porque o período de retrogradação, ele quer que a gente pare, ele quer que a gente dê uma segurada ali, sabe? Só que a gente, na dinâmica que nós vivemos hoje na nossa sociedade, a gente continua a correr com toda a pressa, ao invés de parar. E ocorre que não é todo mundo que de fato pode parar, né? Não é todo mundo que tem a consciência também para parar. Então a gente precisa deixar claro essas dicas e tudo mais, o que que pode acontecer se você continua correndo, porque a maioria de nós vai continuar correndo, entende? Então, o que que vocês precisam entender? A ideia dos retrógrados, né, entender a energia dessa questão retrógrada, tipo assim, imagina que você está num carro e você está nesse carro correndo a toda velocidade, toda velocidade, tá? E você está correndo tão rápido que você não consegue ver a paisagem que você tá. Você nem tá vendo direito o caminho. E aí, se você não tem um momento para desacelerar, pode ser que você perca ali um retorno que você deveria ter dado, ou você perca ali uma paisagem muito bonita que você poderia ter visto. Então, quando a gente tem esse momento do retrógrado, é porque ele está pedindo assim: "Ó, a gente está indo muito rápido, agora nesse momento, em relação a essas áreas que esse planeta está conectado, você precisa dar uma desacelerada para prestar mais atenção em questões que precisam ser trabalhadas, mais atenção em coisas que talvez na rapidez, na pressa, ficaram mal resolvidas", entendem? Então, é um momento, na verdade, que não é para você ficar com medo, assustado, é um momento que, na verdade, você precisa estar mais atento, mais atento a você, os seus sentimentos, ao que está acontecendo. Por quê, gente? Assim, já é errado a gente precisar viver a vida tão no automático como nós vivemos, já é ruim. Mas eu sei que a nossa sociedade atual não permite, não são todas as pessoas que são privilegiadas para escapar disso. Mas nos períodos de retrogradação é muito importante que a gente esteja presente e atento ao que está acontecendo. Porque vem para trazer redirecionamento, vem para mostrar curvas que a gente devia ter feito e não fez, vem para resolver questões. Por quê? Porque se a gente só corre, 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 a gente perde. A gente acha que a gente está evoluindo quando a gente está correndo, só que a gente está deixando um monte de coisa mal resolvida para trás. E que se tem um monte de coisa sendo mal resolvida para trás, uma hora esse carro vai dar uma capotada. E é por isso que o universo põe essa energia retrógrada pra gente resolver certas questões ali, pra gente parar, pra gente ser forçado muitas vezes a parar, para resolver essas questões, tá bom? Não tenham medo de retrógrados. Usem essa energia quando ela chegar. Então, vamos lá. Primeiramente, Mercúrio retrógrado, tá? Nós teremos 3 períodos de Mercúrio retrógrado em 2026, tá? O nosso segundo período de retrogradação de Mercúrio é em Câncer. Mais um em água, né, gente, mais um em água. Você percebe que a gente está ali, só esses mercurião aí retrógrado em água, né, então ele vem mesmo, esse Mercúrio ele vem querendo trazer, Mercúrio retrógrado nesse ano, ele vem mesmo trazendo essa energia da gente repensar questões emocionais, tá.
Bom, o temática principal do Mercúrio retrógrado em Câncer vai ser questões familiares, questões de cura emocional, ele traz questões ligadas a questões de casa, literalmente onde você mora, questões de raízes, questões de ancestralidade, tá. E também ele traz tudo que a gente Câncer ele fala muito sobre segurança emocional, né, então esse é um ponto de atenção também. Então o que que a gente pode esperar desse período? Conflitos familiares que voltam, necessidade de conversar sobre assuntos difíceis, dif que são esses assuntos difíceis, gente, aqui? São assuntos que eles afetam a sua segurança emocional, tá. Então imposição de limites, principalmente, pode ser um ponto aqui. Parentes distantes podem retornar, lembranças de infância, então é um período legal, sabe para quê? Eu acho que eu falo isso depois, mas, sabe aquele trauma de infância que você teve que afeta a sua vida emocional, sua vida no geral até hoje? É um momento muito bom para tratar isso, para tratar a sua criança interior, o que aconteceu ali na sua infância que pode te afetar ainda, tá? Porque isso pode vir ali à tona, de alguma forma você perceber: "Putz, eu estou agindo com a minha criança interior aqui, por quê?". Então se aprofundar nisso pode ser interessante. E aí que, reencontros com pessoas que fazem o seu senso de segurança emocional ser questionado. Aqui é aquele ex que volta, mas não é um ex qualquer. É aquele ex que ele fez você ter dúvidas sobre si mesma, que ele ativou seus gatilhos de segurança todos, tá. Essa pessoa ou retorna ou ela traz alguma influência ali, né. É um ponto de atenção, caso isso aconteça, de você estar firme emocionalmente, tá. Bom, podem surgir questões de problemas de casa, tá, então problemas tanto literais, então problemas estruturais da casa que você mora, pode ser que você, precise mudar de casa, pode ser que você tenha que lidar com algum tipo de então, por exemplo, muito cuidado com questões de encanamento, obras, não é um período bom de fazer obra, tá, gente. Só se for uma obra que já, que precisa ser refeita, alguma coisa que ficou inacabado e aí você continua fazendo agora, mas começar a obra nesse período, tá, muito cuidado. Obra de casa, tá, lar, a gente fala Câncer ele fala sobre lar, né, enfim. E aí a gente fala sobre temas globais, a gente pode ter essa questão de repensar e avaliar questões de imigração, tá. Então a gente pode ver situações de xenofobia, ou a gente pode ter questões revisadas nesse sentido em questões de leis, isso pode ser muito discutido nesse período, tá. Porque como eu falei para vocês, Câncer ele está muito associado à energia de lar. Né, então a sua terra ancestral e conversas sobre isso, sobre imigrantes, enfim, é algo que pode vir à tona nesse período. Bom, o que para que você vai aproveitar essa energia, né. Primeiro, avaliar quem merece seus afetos e como estão os seus limites, então é um período muito bom para ver se você está impondo e respeitando seus limites ou se você está se deixando atravessar. Organizar conversas pendentes com familiares, tá, então trazer à tona ali resolução, conversar, talvez resolver questões emocionais do passado, pode ser positivo também. Revisar documentações de imóveis, tá. Aí aqui, fazer reformas ou consertos pendentes, então é diferente, tá, gente. Como eu falei para vocês, começar uma obra dentro da sua casa nesse período, evite, evite. Apesar de que talvez você tenha que fazer, né, porque pode acontecer umas coisinhas aí dentro de casa, mas tudo bem. Mas, por exemplo, uma obra que você ai, poxa, é um plano que você já tem há muito tempo, que você começou a fazer, mas nunca terminou, ou é ajuste que você já estava planejando, isso rola, porque é revisão, né. Então, uma questão assim: "Ah, a gente já estava planejando fazer isso, ou a gente começou e não terminou", aí ok. Mas começar, comece. Você provavelmente muita gente vai ter que começar a obra nesse período, porque vai vir umas coisinhas à tona aí, né. Principalmente para quem tem casa própria. Mas, bom, se for fazer obra com muita atenção, com muito cuidado, com pessoas de confiança, tá. Aqui organizar álbuns de família, rever lembranças familiares do seu passado, se conectar com essa energia pode ser legal também. Refletir sobre padrões herdados. O que que são os padrões herdados, gente? São padrões ancestrais,
são coisas que você repete que não são suas, são da sua família. Então esse é um ponto aí que é legal dar uma refletida, porque tem muitos padrões que a gente repete, crenças limitantes que nós temos, que não são nossas. E esse é um período legal para estar revisando sobre isso. Agora, o que evitar? Compra e venda de imóveis, assinar contratos de aluguel, de compra, enfim. Reformas, como eu falei para vocês. Brigas com familiares. Pode ser muito comum, gente, brigar com familiar nessa época, tá? Então evitem, se der. E iniciar sociedade com pessoas da sua família, tá? Então esse é um ponto aí de atenção.